Fala galerinha, na aula de hoje, dando continuidade ao curso básico de mecânica, vamos explorar o conceito de velocidade. O que é velocidade, afinal de contas? Velocidade, senhoras e senhores, é o deslocamento de um móvel no tempo. É basicamente isso. É ΔX sobre ΔT. Vou escrever só T. E velocidade é um vetor, tá? Velocidade tem direção e sentido. Deslocamento também tem essa noção vetorial, né? Então, velocidade é deslocamento sobre tempo. Isso é velocidade. Velocidade é um vetor. E isso tem que ficar muito claro. Então, velocidade sempre terá direção e sentido. Massor, sabe que esses dias eu estava estudando e eu descobri que tem um outro jeito de calcular a velocidade. Eu descobri isso, que existe uma velocidade que pode ser calculada através de distância no tempo. Afinal de contas, é distância no tempo ou é deslocamento no tempo? Senhoras e senhores, alguns livros chamam o cálculo de distância no tempo de velocidade escalar. A grande verdade é que velocidade escalar não existe. A gente até pode calcular a distância no tempo, mas isso se chama rapidez. O quão foi feito uma distância no tempo é uma noção de rapidez de distância, mas não é o conceito de velocidade, o conceito clássico de velocidade dos livros de mecânica. Sora, então isso é um erro? Mais ou menos. Isso aqui foi um erro de tradução. Sora, como é que tu sabe isso? Tem um professor da URGS chamado Fernando Lang, e ele deu uma estudada sobre o assunto. Vou colocar abaixo na descrição do vídeo, né? Exatamente o estudo dele sobre velocidade escalar não existisse, é um erro de tradução. Na hora de traduzir livros, né, para a nossa língua, quando foi feito o cálculo de distância no tempo, que seria uma noção de rapidez, foi chamado isso de velocidade. Tá errado, na verdade, velocidade é deslocamento no tempo. Então, para dar um jeito, chamaram de velocidade escalar. Até hoje é cobrado em algumas provas, né, a diferença entre velocidade vetorial e a velocidade escalar. Na verdade, a diferença é que velocidade vetorial é o conceito correto e velocidade escalar seria um erro. Quem explora isso de vez em quando são provas um pouco mais conceituais, como por exemplo a da UFSC. Então eu vou dar uma paradinha no nosso vídeo e vamos fazer uma questão da UFSC. Bom, pessoal, dois amigos, Tiago e João, nessa questão da UFSC de 2015, resolvem iniciar a prática de um exercício físico aí. O Tiago, uma leve caminhada com uma velocidade escalar de 0,875 metros por segundo. Primeiro ele faz 300 metros para a direção norte e em seguida 400 para leste. O João, que parte do mesmo ponto, percorre 800 metros para oeste e em seguida 600 metros na direção sul. E ele realiza o percurso com uma velocidade vetorial média de 1,25 metros por segundo. Quando se diz apenas velocidade média, se fala sobre a velocidade vetorial média, tá? Quando não frisa a escalar. De acordo com o exposto acima, é correto afirmar que... E daí nós temos 6 afirmativas perguntando sobre velocidade escalar, velocidade vetorial, deslocamento, distância, velocidade relativa do Tiago e do João. Vamos começar a fazer essa questãozinha. Bom, pessoal, essa questão é um exemplo muito bom para mostrar a diferença entre velocidade escalar e velocidade vetorial, o conceito errado e correto de velocidade, tá? E os dois podem ser explorados nas provas de vocês. Então, a gente já leu a questão e o Tiago se movimentou 300 metros para norte, 400 metros para leste, enquanto o João 800 oeste, 600 para sul. E o Tiago tem uma velocidade escalar de 0,875 metros por segundo. Bom, a UFSC, né, ela tem várias afirmativas, mas eu vou simplesmente não me preocupar tanto com as afirmativas e sim descobrir tudo sobre velocidade escalar e velocidade vetorial, primeiro para o Tiago, depois para o João. Então vamos começar, tá? Primeira pergunta. Para o Tiago, qual foi a distância que o Tiago percorreu?
Lembrando que distância é tudo que ele percorreu, né? O Tiago percorreu 300 para cima, 400 para a direita. Então, ao todo, ele percorreu 300 mais 400, 700 metros. Essa foi a distância percorrida pelo Tiago. Mas quanto foi o seu deslocamento? Quanto que variou a posição do Tiago? Bom, o Tiago estava, né, aqui, ambos partiram do mesmo lugar, né, o Tiago estava nessa posição, essa foi a posição inicial do Tiago, essa é a posição final. E a variação da posição, ou seja, essa distância em linha reta, isso aqui é o deslocamento do Tiago. É o triângulo retângulo mais conhecido do mundo. 3, 4, 5. Então, 300 metros para cima, 400 metros para a direita. A hipotenusa aqui, né? Esse deslocamento do Tiago é um deslocamento de 500 metros. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, cuja raiz é 5. Adicionem os zeros, 500 metros. Então, o deslocamento foi 500 metros. Muito importante. Feito por Pitágoras. Tranquilo. O que a gente sabe agora? A gente sabe que velocidade escalar nada mais é do que distância sobre o tempo. Distância sobre o tempo. A velocidade escalar do Tiago, dada na questão, foi 0,875. Nós sabemos que a distância feita por ele, a distância é 700 metros. Então, nós podemos achar o tempo. Só trocar o tempo e o 0,875 de lugar. Então, o tempo vai ser igual a 700 dividido por 0,875. E quando a gente fizer 700 dividido por 0,875, nós vamos chegar em 800 segundos. Esse foi o tempo que o Tiago demorou, né, para percorrer, para cobrir aquela distância, 800 segundos. O que nós podemos calcular agora, né? Depois disso, ainda para o Tiago, em azul, a gente pode calcular a velocidade de verdade, a velocidade vetorial, que é o deslocamento sobre o tempo. Então, a velocidade de verdade vai ser, a velocidade vetorial vai ser o deslocamento, que é o 500 metros, né? Dividido pelo tempo, que é 800 segundos. E 500 dividido por 800, né? Os dois zeros cancelam em cima e embaixo, fica 5 oitavos. Então, 5 oitavos metros por segundo é a velocidade vetorial do Tiago. Isso dá 0,625 metros por segundo, se a gente for escrever, né, ali com os números corridos. Então, a gente descobriu tudo possível para o Tiago. As informações mais importantes são quais, tá? As informações mais importantes e mais relevantes para o Tiago é que ele tem uma distância de 700 metros, um deslocamento de 500, uma velocidade escalar de 0,875, o tempo do seu movimento é 800 segundos, e a gente tem a velocidade vetorial, que é o deslocamento pelo tempo, que é 0,625. Agora, nós temos que fazer as contas para o João, e as contas do João nós vamos fazer aqui no cantinho e vamos espraiar pela folha, tá? O João tem uma informação bem importante. Diz que a velocidade média, e toda vez que fala velocidade média, é a velocidade vetorial, é a de verdade. E quem é de verdade sabe quem é de mentira. Diz que a velocidade média, tá, do João é 1,25 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade média vetorial do João. E aí a gente pode descobrir o resto do João. Vamos começar. Distância, mesma coisa. Distância percorrida pelo João. Quanto foi? Qual foi a distância que o João cobriu, tá? O João cobriu uma distância que foi, distância é tudo que foi percorrido, 800 mais 600, 1.400 metros. Isso foi percorrido pelo João. Mas quanto foi o seu deslocamento? Deslocamento é a variação da posição.
A posição inicial, né, do João é a mesma posição do Tiago. E a posição final está aqui. A posição final está aqui. Tá aqui. Esse aqui foi o deslocamento, tá? Esse aqui foi o deslocamento. E quanto valeu esse deslocamento? Bom, eu tenho de novo um triângulo retângulo. Eu tenho os dois catetos, posso descobrir a hipotenusa. 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado dá 64. E 36 mais 64 é 100, cuja raiz, né, é 10. Eu tinha tirado 2 zeros, agora eu adiciono eles. Então, 1.000 metros foi o deslocamento, tá? 1.000 metros o deslocamento do João, tá? Eu estou fazendo aqui, né, cateto, cateto, hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Para quem está um pouquinho mais devagar aí, sempre estou fazendo Pitágoras para achar os deslocamentos, beleza? Então tá, vamos seguir. Então, a gente já tem a distância, o deslocamento e a velocidade vetorial. Com a velocidade vetorial, a gente pode descobrir o tempo, porque a velocidade vetorial é o deslocamento sobre o tempo, tá? E a gente já tem a velocidade vetorial, a gente já tem o deslocamento, dá para descobrir o tempo. Inclusive, já vou até substituir aqui, ó, o tempo de lugar. O tempo troca de lugar com a velocidade vetorial, vai ficar assim. Tempo é igual a deslocamento sobre a velocidade vetorial. O deslocamento é, cadê? 1.000. E a velocidade vetorial é 1,25 metros por segundo. E 1.000 dividido por 1,25 vai ficar um tempo de 800 segundos. Olha a curiosidade. Olha a curiosidade. Esse tempo é o mesmo tempo que foi o tempo de deslocamento do Tiago. Então, eles fizeram no mesmo tempo. Tem uma afirmativa que diz isso, inclusive, né, que fala sobre os tempos serem iguais, diferentes, enfim, tá? Então, isso é bem importante. E aí, a última coisa que falta é, nós já temos a velocidade vetorial, nós já temos a distância, nós já temos o deslocamento, nós já temos o tempo, falta aquela velocidade de mentira, né? Vou fazer aqui no cantinho, que é a velocidade escalar. A velocidade escalar, nem sei, não lembro de todas as afirmativas, nem sei se vai ser cobrado, mas vamos calcular, não tem porquê, né? É distância sobre tempo. Quanto foi a distância feita pelo João? A distância feita pelo João foi 1.400 metros. E o tempo, 800 segundos que eu tirei daqui, né? Então, 0 cancela 0, 0 cancela 0, vai ficar 14 sobre 8, né? E 14 sobre 8, já vamos dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 7 quartos. 7 quartos. Isso é igual a 1,75 metros por segundo. Vou ajeitar para aparecer aí para vocês, tá? 1,75 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar, então, do João. E nós estamos agora, então, gabaritados para responder todas e quaisquer perguntas, né? Todas as afirmativas ali da questão da UFSC. Em especial, tem uma delas que pergunta sobre a velocidade relativa, né, do Tiago para o João, do João para o Tiago. Notem o seguinte, né? A velocidade do Tiago, né, apontando aqui para o deslocamento, a velocidade vetorial, a velocidade do Tiago é para lá. E a velocidade vetorial do Tiago vale... Cadê? A velocidade vetorial vale 0,625 metros por segundo. Né? E a velocidade vetorial do João já foi dada como 1,25 para cá, né? 1,25 metros por segundo. Quanto que é a velocidade de um em relação ao outro? Bom, eles estão se afastando, né? E eles estão se afastando com quanto? Imagina, passou um segundo. Passou um segundo. Passou um segundo. Quanto que eles se afastaram? Um se afastou 0,625, o outro se afastou 1,25. Quanto que eles se afastaram? O somatório, né? E o somatório de 1,25 com 0,625 vai ficar 1,875. Essa é a velocidade relativa entre eles, né? Então, vou anotar aqui. A velocidade relativa entre eles é 1,875 metros por segundo. Tem uma afirmativa que fala sobre isso e a gente já pode
descobrir essa resposta. E eles se deslocaram, né, um em relação ao outro, um 1000, o outro 500, 1500 também a outra afirmativa. Então vamos ler uma por uma ali e vamos ver qual é o gabarito dessa questão. Bom, depois de feita agora, né, toda a análise da questão, nós estamos prontos para julgar quais afirmativas estão corretas. A primeira, o módulo da velocidade média de Thiago é 0,625. Conforme calculada, essa afirmativa é verdadeira. Só, né, voltar um pouquinho o vídeo ali e dar uma olhadinha na velocidade média do Thiago calculada. Thiago e João realizam seus percursos em tempos diferentes. Falso. Ambos fazem, né, os seus percursos em 800 segundos. O deslocamento de Thiago é de 700 metros. Falso. Essa é a distância percorrida por Thiago. A velocidade escalar média de João é 1,75. Verdadeira. Velocidade vetorial de João é 1,75, conforme calculado. O módulo do deslocamento entre eles é 1.500. Verdadeiro. 16 está certa. E a 32, a velocidade de João em relação a Thiago é de 0,625. E a gente viu que, na verdade, é 1,875. Então, estão certas as afirmativas 1, 8 e 16